colocar em tela inteira, alguma coisa, de repente? Sim. Aham. Só eu não vou conseguir ver vocês, então qualquer coisa tu me chama, tá? Pode deixar, tô com o microfone aqui. Certo. Vou começar então. Bom, pessoal, primeiro, boa noite, né? Gostaria de agradecer o convite do professor Fernando. Ele me fez esse convite lá no início de maio, então é a segunda vez que eu venho dar essa palestra, essa oficina aí de podcast, e é muito interessante ver como que evoluiu o projeto, porque essa oficina, né, ela teve início, quando eu vim fazer essa primeira palestra, ela estava em fase de pré-produção. Então, é bem interessante ver como que evoluiu o projeto, né? Então, primeiramente, eu sou a Luciele, mas pode me chamar de Lucy. Eu sou graduanda do 5º semestre do curso de Fisioterapia da Universidade Federal de Pelotas. E somos vizinhos, né? E esse projeto de podcast, ele é advindo, ele é adjunto da liga, de uma das ligas que eu faço parte, que é a Liga Acadêmica de Fisioterapia Esportiva. E esse podcast, ele veio da necessidade que a gente encontrou de unir a comunicação com a área da saúde. Que a comunicação é algo inato, né, para todos nós, isso é inegável, mas com certeza na área da saúde ela é imprescindível, porque nós precisamos comunicar e precisamos entender a comunicação dos pacientes, senão isso fica até de certa forma perigoso, né? Então vamos começar. Eu vou começar a falar para vocês sobre o que seria um podcast, né? Bom, semanticamente falando, ele vem do inglês, da junção de palavras como pod, que vem de iPod, que é Person of Demand, ou seja, pessoa por demanda, e cast vem de broadcast, que significa transmissão. Essas palavras, elas unidas, né, elas acabam trazendo o entendimento de que o podcast, ele nada mais é do que os radialistas, né, do que a TV, os radialistas já fazem há muito tempo. Só que eles trazem algo que veio adjunto com a internet, com a evolução, né, da tecnologia, que é a possibilidade de atender nichos, atender a demanda daquilo que a pessoa quer escutar. Então, por exemplo, eu tô a fim de escutar um podcast de acordo com o meu interesse de fisioterapia esportiva. E é interessante saber que, tipo, aqui no Brasil não existia antes, né, nenhum podcast de fisioterapia. Então, assim, ó, é um nicho que tá aberto aí, que tem mercado e que as pessoas não chegaram ainda a ir atrás, né? E aí nós criamos o primeiro podcast. Bom, isso vem sendo uma inovação. O professor Fernando, ele acabou trazendo aí para os alunos, né, como uma forma de inovação mesmo, o trabalho. Aqui eu trouxe uma foto da primeira palestra que a gente... Eu achei linda essa foto, mas eu não sei dizer por quê, exatamente. Que é a primeira palestra que a gente fez, e eu utilizei até quando eu apresentei no simpósio, eu utilizei essa foto exatamente para mostrar como que as tecnologias elas estão trazendo uma nova forma aí de ensino, né? Então, como eu falei no início, esse projeto que a gente tem aqui na UFPEL, ele é um projeto de ensino, extensão e pesquisa, ele é um projeto unificado. E a forma de ensino, com certeza, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas o professor Fernando, quando ele pede esse tipo de trabalho para vocês, ele tem algo por trás de ensino a vocês, não só apenas com relação a aprender a matéria em si, mas sim mostrar para vocês que tem uma coisa além, porque muitos, né, a maioria de vocês, eu acredito que não tenha nenhum curso aqui da comunicação, assim como eu também não era da comunicação, não sou da comunicação, né? Então, ter que ir atrás e aprender ferramentas e formas de desenvolver esse projeto foi muito interessante para a nossa graduação, a nossa equipe, né? Então,
No caso, o nosso objetivo, realmente, o objetivo do professor, quando ele pede esse tipo de trabalho, é desenvolver um projeto que instigue o aluno a participar de toda a produção do programa de podcast ou entrevista, que estimule ele a trabalhar as áreas da comunicação, debater ideias, analisar artigos, estudar assuntos da demanda, porque a gente entende que, como a universidade, ela tem um conteúdo programático, então não tem como dar todas as matérias que o professor quer dar ou todas as matérias que a gente tem interesse. Eu, por exemplo, eu gosto muito da fisioterapia esportiva, é a área que eu quero seguir quando eu me formar. Só que o meu curso ele não é fixado só em fisioterapia esportiva, então eu vou atrás, né? Fui atrás da Liga Esportiva e através do podcast eu consegui estudar muito artigos, coisas novas, né? Que eu não conseguiria estudar dentro dos bancos da universidade e conseguir tirar dúvidas com pessoas que são referências da área hoje em dia. Que a gente manda convite, mais para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas a gente manda convite e eles aceitam falar com a gente, eles aceitam dessas entrevistas, porque eles gostam dessa interação com os alunos. Então, quando o professor ele vem com essa ideia de propor um projeto, um trabalho que façam vocês desenvolver um podcast, ele quer exatamente que vocês estudem essas áreas que ele talvez não vá cobrar dentro do banco da universidade e também possa dar para vocês a possibilidade de vocês entenderem assuntos que talvez vocês nunca fossem entender porque não é da área de vocês, como, por exemplo, a comunicação. Aqui eu deixo um pouquinho, né, das fotos da nossa produção, do podcast, lá no inicinho, a criação, né, do canal do YouTube, todas essas coisas. Opa! Lucy, travou alguma coisa? Oi, oi. Ih, caiu. Tá Só um pouquinho. me ouvindo? Deu uma travadinha na tua conexão, eu acho. Tá congelado aqui. Oi, tá congelado aqui. Ih,
Oi, Lucy, voltamos? Oi, desculpa. Faz parte, acontece. Eu só não tô vendo nem a tua câmera e nem a tua tela. Tá. Agora sim. Deu. Eu acho que de repente tu volta um slide, de repente. Tá. Que a gente pegou ali pelo 3 mesmo. Tá. Aqui. Acho que foi aqui. Isso, aí a gente viu parte dessa tua explicação, tá? Tá. Aí qualquer coisa é só me avisar, tá bem? Tá bem, então, valeu. Eu vou começar esse objetivo de novo, então. Desculpa. Bom, então eu estava falando, não sei bem que parte aí que parou a conexão, mas eu estava falando que esse é o objetivo quando o professor e quando a gente criou o podcast, é exatamente conseguir estudar, ter conhecimento, conseguir pesquisar, conseguir entender coisas que a gente não conseguiria ver dentro dos bancos da universidade, porque nós temos um conteúdo programático dentro do nosso curso. Eu, por exemplo, gosto muito de fisioterapia esportiva, é a área que eu quero seguir após eu me formar, mas eu não consigo ver dentro do meu curso coisas específicas da fisioterapia esportiva. Então, eu entrei dentro da Liga, e dentro da Liga a gente acabou tendo esse projeto, né, de poder tirar dúvidas, estudar, conseguir ler artigos e livros de pessoas que são referências da área e conseguir tirar essas dúvidas com essas pessoas aí que estão no mercado. E eles super gostam do convite. Então, isso é uma dica aí, né? Se você tem algum tipo de pessoa que está aí no mercado, que é referência para ti na tua área, manda um e-mail, chama no Instagram, que eles super gostam dessa interação com os alunos, porque nós somos o futuro, né, dessa profissão, nós somos o futuro, essa nova geração aí de pessoas do mercado de trabalho. Então, é sempre bom fazer esse network e eles gostam bastante. Então, quando o professor ele instiga a gente a fazer esse tipo de trabalho, como o caso do professor Fernando, é exatamente por conta disso, para a gente conseguir entender e estudar esses conteúdos mais específicos e também conteúdos que a gente não iria ver, como, por exemplo, comunicação não é a minha área, assim como eu acredito que não seja a área de vocês. Então, ter esses conhecimentos de edição de vídeo, montar roteiro, criar, divulgar conteúdos, trabalhar mesmo na forma de analisar e debater, ter um debate mais saudável, né, com relação ao conteúdo científico. Esse é o objetivo quando a gente fala na parte de ensino do desenvolvimento desse projeto. Aí aqui algumas fotinhos, não sei se vocês escutaram quando eu falei, mas é do início da pré-produção, né, do nosso podcast. Então tem a apresentação, a criação do canal do YouTube. E mais para frente eu vou falar um pouco sobre por que o YouTube, para mim, né, entender... é a plataforma que acaba democratizando mais o acesso a esses programas de entrevista, podcast, enfim. Bom, vamos começar, né? Agora eu dei uma introdução e agora eu quero realmente falar para vocês o que eu precisei entender e quando eu desenvolvi esse projeto, porque o projeto do podcast ele veio em formato de bolsa, né? Para a liga esportiva. Então, as pessoas que faziam parte dessa liga, elas desenvolveram um projeto. Eu desenvolvi um projeto, escrevi com metodologia, objetivo, enfim, para tentar mostrar como que a minha ideia tinha o viés de dar certo ou não. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu pesquisei, o que eu tive que estruturar para desenvolver esse projeto e no fim ele foi aprovado. Então, tem alguns pontos aqui que eu acho principal, né, quando a gente vai desenvolver, e não só para podcast, mas para a questão de conteúdo de entrevista também. É muito importante. Esses 6 pontos me ajudaram bastante, que é a questão de escolha de equipe,
o nome que tu vai escolher, equipamentos, roteiro, plataformas e edição. Então, vamos para as equipes, né? Bom, no caso dos alunos do professor Fernando, eu sei que vocês vão fazer grupos, né? Então, vocês se dividiram ou vão se dividir em grupos e vai ter X pessoas nesses grupos. E eu também sei que vocês têm aí um total mínimo de 5 minutos. Então, tem um tempo estabelecido já de mínimo, mas não tem de máximo. Então, o que eu acredito que essa equipe ela precisa desenvolver junto? Se não for um trabalho, né, de faculdade, que você não tá ali com teus colegas... Deixa eu te fazer uma pode. pergunta. Claro. Para o pessoal aí, tanto para os meus quanto para o pessoal de pós, tá? Claro. Essa equipe de apresentadores e pessoas, tá? Claro, eu estou dando uma tarefa avaliativa e tal. Sim. A gente está colocando um mínimo de 5 minutos e aí o pessoal pode avançar o quanto eles quiserem, tá? Mas qual é o tamanho de equipe que tu indica? Ou como é que vocês montam essa equipe? Quantas pessoas tu acha que está adequado? Ou tantos é demais, tantos é de menos? O que tu indica? Porque eu só coloquei uma regra básica aqui que não pode podcast sozinho, que ninguém aguenta ouvir podcast sozinho, né? Sim. Então, como é que vocês definem isso? Então, tudo isso vai depender da questão de como que tu vai organizar o teu próprio podcast. No caso, assim, claro, né, dos teus alunos, tu já delimitou que precisam todos meio que falarem, né? Todos têm que ser apresentadores. Então, por exemplo, eu não sei quantos tem nesse grupo, mas digamos que é um grupo de 5 pessoas. Aí, então, todos os 5 vão ser apresentadores. Então, aí vai ter que modular esse podcast ou esse programa de entrevista para que esses 5 apresentadores consigam, de certa forma, interagir. Um pouquinho mais lá para frente eu vou falar sobre roteiro, e aí a gente pode conversar mais sobre isso, porque, como tu falou, podcast sozinho ninguém aguenta, mas existe na forma do roteiro monólogo, que é quando tu vai explicar. Por exemplo, eu posso chegar aqui e, por exemplo, a minha área é fisioterapia, né? Então, eu posso chegar e gravar um podcast, sei lá, de 25 minutos, falando sobre a fisiologia do exercício, por exemplo. Então, vai ser um podcast eu falando como é que acontece, as reações químicas, o tipo de metabolismo. Então, tudo isso vai ser eu falando sozinha, né? E é por isso que eu digo que podcast é algo nichado, como o próprio nome já diz, né? É de acordo com a demanda. Porque vocês podem escutar e dizer, o que eu quero saber de fisiologia do exercício, de metabolismo, de catabolismo, o que tem a ver comigo? Exatamente, não é o nicho, né? Não é para vocês, no caso, que esse conteúdo ele vai fazer sentido. Mas talvez para o pessoal da medicina, o pessoal da nutrição, possa achar interessante, caso venham a trabalhar com um profissional aí, ou um esportista, ou uma pessoa até que faça esporte no fim de semana. Mas nesse sentido. Não sei se eu respondi. Pessoal, o que vocês acham? Respondeu? Tá. E, Lucy, tu tá falando de convidar pessoas, né? Tipo, vou convidar alguém. Aí deixa eu fazer um link. A equipe de meu podcast que quiser convidar alguém, pode, tá? Se quiser convidar alguém de fora, alguma coisa. Eu tive a ideia de chamar alguém, vem falar comigo que a gente articula e acho que fica mais legal, inclusive, tá? Acho que é a dica. Oi? Isso aí. Só e eu acho também que você... Lucy, só claro. Boa noite, Lúcia, tudo bem? Boa noite. Lúcia, eu sou Vinícius, eu sou estudante de Engenharia Mecânica Empresarial e eu queria só mais ou menos traçar um paralelo sobre essa ideia da equipe de convidados que tu acabou falando. A gente poderia pegar o programa Encontro com Patrícia Poeta e ter mais ou menos uma ideia sobre isso que tu está falando para traçar um paralelo de mais ou menos, claro que em uma grande escala, em rede nacional, ao vivo, mas com convidados, apresentadores e pessoas que vão discutir determinados assuntos com uma plateia que tem opinião, que pode compartilhar algum assunto que fomente o crescimento e até mesmo a elaboração e a conclusão sobre determinado assunto que está sendo discutido. Então, aí o formato é diferente. O formato não seria um podcast em si, seria muito mais um programa de entrevistas. Que não é ruim, não, com certeza que não. Acho que mas aí são outras características, porque assim, quando a gente pensa em podcast, a gente pensa em algo mais intimista, né? A gente pensa em algo que vai ter um assunto determinado e essas pessoas
que vão ser sempre praticamente os mesmos apresentadores, eles vão trazer esse assunto específico para debater, ou sozinho, no caso monólogo, ou sozinhos, tipo a equipe, pode ser uma dupla. No caso do podcast que eu desenvolvo, que é o Sport Fisiocast, é eu e mais outro colega. Nós somos uma dupla de apresentadores e sempre tem esses convidados. Nada impede de tu trazer esses convidados para trazer uma mesa redonda, por exemplo, que também é um tipo de roteiro, mas aí é aquela coisa, tem que estruturar um roteiro, porque senão se perde. E mais para frente eu vou falar sobre como é que se estrutura um roteiro. Mas quanto mais convidados, tem que pensar que quanto mais convidados, mais pessoas estiverem dentro dessa mesa redonda, mais o assunto vai dispersar, mais cabeças vão pensar, mais ideias vão surgir. Então tem que ter um rumo. Mais ou menos por aí. Respondi? Respondeu sim. Certo. Então, com relação aos apresentadores, né, vocês vão distinguir aí, definir quantas pessoas vão ser. No caso aí da disciplina, vai ser todos os componentes aí do grupo, mas no caso assim, não, eu quero criar meu próprio conteúdo, um programa de entrevista, vou começar a ir para o YouTube, para o Spotify e tal. Bom, aí tu vai ter que separar. Ou tu vai fazer isso sozinho, por isso que eu coloquei ali tarefas em conjuntos ou separada, porque eu também não sei, a gente não sabe a realidade de cada um, né? A gente não sabe a aptidão de cada um. Quando vê, tu tem um amigo que super sabe fazer edição, que super sabe fazer roteiro, porque já teve aulas, né? Enfim, faz faculdade de algo que traga aí o roteiro, letras, enfim. Pode se formar através de uma equipe mais especializada. Mas no caso de um projeto desenvolvido dentro da universidade, onde nosso curso não é comunicação, que também é meu caso, eu tive que aprender bastante com relação à edição, mas é tranquilo de aprender. Tem vários vídeos no YouTube, inclusive eu fiz isso da outra vez que eu dei a palestra, que eu ministrei a palestra, eu coloquei depois da palestra, eu coloquei no YouTube, no Instagram, vários links nos meus stories para vocês acessarem links de vídeos do YouTube que eu utilizei para poder aprender e desenvolver esses conhecimentos de edição, de como criar um roteiro, de como fazer uma pesquisa e entrevistar uma pessoa, porque às vezes a gente acha que é só fazer uma pergunta. Só que às vezes essa pergunta já aconteceu, inclusive, de eu fazer um roteiro, né? E fazer 6 perguntas, porque também o nosso tempo não era tão grande, né? A gente delimita ali uns 45 minutos por convidado. Então, assim, eu tinha 6 perguntas esquematizadas ali no meu roteiro, mas o convidado respondeu essas 6 perguntas em uma pergunta. E, claro, isso tudo vai dando cancha pra gente, né? Entendendo, não, realmente a gente deveria ter pensado em mais perguntas. Então, a gente teve que ficar meio que correr na cabeça, assim, o que a gente poderia perguntar a mais. E por isso que é sempre interessante, ao encontrar, né, uma pesquisa, um assunto, digamos que escolher um assunto. É sempre interessante ler pelo menos ali uns 3, 4 artigos da bibliografia ou até livros que tragam esse assunto para te poder ter cancha para poder conversar com alguém se tu for entrevistar. No caso, né, do trabalho aí, da disciplina do professor Fernando, vocês podem até fingir que são convidados também, né? 2 pessoas, se são 4 pessoas na mesma equipe, podem ali, 2 pode ser o entrevistado e 2 os entrevistadores, e aí poder fazer essa divisão do conteúdo. Então, é sempre Lúcia, importante. deixa eu fazer outra pergunta. Claro, pode fazer. Vocês têm essas perguntas pré-elaboradas, né? Aí vocês elaboram essas perguntas, tipo, como é que vocês fazem essa elaboração, assim? Porque, por exemplo, eu vou te dar um exemplo para ajudar o pessoal de PO e aí o pessoal de engenharia, se quiser perguntar, também, tá? Fiquem à vontade. Eu separei vários gatilhos para eles, tá? Como eles vão conversar entre eles têm, tipo, sei lá, um texto ou um podcast antigo para eles comentarem o podcast antigo, ou um vídeo no YouTube, eles vão fazer um gatilho em cima do vídeo do YouTube. Então, assim, eles vão fazer o casamento entre essa temática com PO, tá?
Mas assim, como é que... Tu tem alguma dica para nos ajudar em como elaborar essas perguntas? Ou de que forma vocês elaboram essas perguntas? Em cima do gatilho que tu tens? Não sei. Se tu puder ajudar a gente. Sim, as perguntas... sempre quando eu vou entrevistar uma pessoa, eu sempre... A primeira coisa que eu faço é dar uma pesquisadinha ali no histórico dessa pessoa. Se ela fez mestrado, doutorado, qual é a área específica. Então, sempre... Por isso que eu digo, pesquisar, enfim, desde artigos até o histórico da pessoa, se for uma entrevista de uma pessoa, né? Então, o que eu faço? Eu separo essas informações, tá? Tranquilo. Então, a primeira coisa que eu pergunto para dar início à conversa, por que ela entrou nessa área? Por que ela resolveu desenvolver trabalhos em tal área? Então, por exemplo, se tiver fazendo um trabalho em cima de um vídeo ou de um livro que tu passe para eles fazerem um podcast observando ou até comentando esse tipo de material, é interessante questionar o motivo da criação daquele conteúdo. Por que esse conteúdo foi criado? Por exemplo, vai ler um livro, pegar um livro, né, e debater sobre aquele assunto. A primeira pergunta que eu faria, se fosse para um livro, é qual a importância desse assunto ter sido escrito? Por que começou? Por que aquele assunto ele é relevante? Seria a primeira pergunta que eu faria. Então, quando eu abro assim as perguntas para os meus convidados, é exatamente isso. Por que tu resolveu estudar ou fazer um mestrado em biodinâmica, por exemplo? Ou por que tu resolveu fazer mestrado em metabolismo celular? Aí a pessoa ela já vai conversando um pouquinho, ela já começa a trazer, porque na faculdade eu fiz... E aí o assunto já vai indo, já vai se desenvolvendo. Então, aí depois disso, tu começa a perguntar, beleza, tá. Então, isso aconteceu por uma demanda que houve de importância. É que, na verdade, a matéria da administração, enfim, eu não sei, eu não consigo dar exemplo porque eu não tenho muita proximidade com esse tipo de conteúdo, né? Então, eu tô falando da minha área, então, se não entenderem alguma coisa, podem perguntar também. Ou não ficar claro, né, como é que eu tô raciocinando, também podem perguntar. Mas depois disso, eu sempre gosto de perguntar algo que para nós que somos da área é muito normal. Tá. Então, para mim, metabolismo celular é super normal. Eu acho que todo mundo que é da área da fisioterapia sabe o que é metabolismo celular. Só que talvez a pessoa que está me escutando não saiba. Então, eu vou lá e pergunto. São perguntas que são talvez mais óbvias, mas para dar uma introdução nesse conteúdo. E aí, depois disso, tu começa a responder mais coisas específicas, perguntar, né, mais coisas específicas, né? Não sei se eu consegui responder. E aí, pessoal? Não sei, é para eles as perguntas. É que eu não tô enxergando em ninguém, eu tô vendo a minha apresentação. É verdade. Tá, não, mas tá fluindo, tá fluindo. Tá, show então. Bom, então a primeira coisa que vocês têm que fazer ali de tarefas em conjunto ou separada é com relação à escolha de assunto, a pesquisa sobre esse assunto, elaborar um roteiro, que depois eu vou dar umas dicas de como elaborar um roteiro que seja mais redondinho aí, e edição. Edição, se tiver edição, porque tem alguns podcasts que não tem edição, né? É tudo mais no flow, assim, mais seguindo o fluxo. O meu tem poucas edições, né? O nosso que a gente desenvolve tem poucas edições, porque eu acho que faz parte dessa coisa do assunto. Então, só se o entrevistador ele pede para dar uma cortada, porque às vezes eles se empolgam, né? Porque imagina, a gente fica uns 40, 50 até uma hora às vezes conversando, aí eles se empolgam. Então, aí eles pedem, não, corta essa parte, tal. Se tu puder cortar essa parte, aí eu vou lá, anoto os minutos que ele pediu para cortar e eu vou lá e corto. Ou se dá alguma interferência, como aconteceu agora, né? De eu sair, cair a internet, enfim. Bom, o nome, a segunda coisa que é super importante, né? Que é a construção do nome. Eu falo seja criativo, mas eu acredito que eu não fui nem um pouco criativa no desenvolvimento do podcast, que eu simplesmente peguei ali o nome da nossa liga, que é a Fisiosport, e coloquei o cast atrás. Mas eu acho interessante ser criativo. Para a elaboração do conteúdo, né, do nome do podcast de vocês. Tem que ser um nome que as pessoas saibam sobre o que
fala, e é aqui que eu falo que eu reforço, né, que o podcast, ele é algo nichado, porque pode ser que algumas pessoas olhem assim, Physios Podcast, tipo, o que essa pessoa tá falando, né, ela tá dizendo que tem que ser fácil o nome, mas para mim não é, mas é um nome super nichado, porque ele vê, as pessoas que são da fisioterapia, elas já batem o olho e já sabe que tem alguma coisa relacionada à fisiologia, além da fisioterapia, mas da fisiologia em si, com relação ao esporte, e é um podcast. Então tem que ser um nome fácil, um nome que vocês, né, do nicho de vocês, do círculo aí de vocês, consigam entender e identificar que é o assunto, né, do interesse do nicho de vocês e que se mantenha no tema e no objetivo. Então, qual é o tema? Qual é o tema do assunto de vocês? Qual é o objetivo de vocês com esse programa de entrevista ou esse podcast? Então, isso tem que estar no nome direto. Como eu dei aquele exemplo, até vou voltar aqui um pouquinho, que é o Linguisticamente Falando, que é um trabalho desenvolvido pelo pessoal ali do IFE de Feliz, aqui no Rio Grande do Sul, que o nome deles é Linguisticamente Falando, e é um podcast muito legal. Eu até indico para vocês escutarem, que eles falam bastante sobre a língua portuguesa e sobre a forma como, usando o humor, né? Como a gente, às vezes, não entende a língua portuguesa, como a gente utiliza dialetos diferentes, dependendo da região onde a gente está, é muito legal. E dá para entender exatamente sobre o que ele está falando, né? Vou passar aqui. Bom, equipamento. Eu acho interessante falar que não necessariamente precisa de equipamentos, né, mirabolantes, como a gente vê às vezes no YouTube, ou enfim, com pessoas, podcasts já super famosos, né, consolidados, onde tem aquele estúdio, tem isolamento acústico, tem o microfone, tem o headphone, enfim, tem todas aquelas coisas. Não necessariamente a gente precisa disso, então eu coloquei algumas coisas aqui que são, digamos, essenciais, que se tu tiver isso aqui, o resto se arruma, sabe? Que é realmente o teu celular ou o computador. Eu botei o celular e o computador, porque eu uso os dois, né? Mas se tu tiver só o celular, se tu tiver só o computador, enfim, pode utilizar. Internet, né? Fone de ouvido. E isso sim é algo que é imprescindível, é o fone de ouvido, porque a qualidade ela fica bem diferente se tu fizer com ar ambiente. Então, o ar ambiente não se tu for fazer sem o auxílio do microfone, do fone de ouvido. Então, eu coloquei duas opções aqui, que é o microfone do jeito que eu utilizo, que já tem o microfone com o fone de ouvido, e também pode ser os microfones normais, assim, que também tem os fones de ouvido normais, que também já vem ali com o microfone. Dá muita diferença. Uma vez a gente estava testando, né, quando a gente estava em pré-produção, como é que a gente ia fazer. O meu colega, que é a minha dupla, né, do podcast, ele não tinha headphone que nem o meu, e a gente tentou testar sem o fone de ouvido, sem nada, ele não colocou nada, e a gente viu muita diferença na forma como os barulhos interferem. Então, a minha voz ficava muito mais nítida, a minha voz ficava muito mais alta. Eu já falo alto, né? Mas a minha voz ficava muito mais alta, muito mais polida, e a voz dele se dissipava no ambiente. Então, ficava bem mais grosseiro. Mas se não tiver, né? Também a gente não sabe da realidade, né, de cada um. Mas se não tiver, é uma opção aí. Mas se tivesse uma coisa aqui para escolher, realmente seria o celular, internet e fone de ouvido. E o local silencioso, né? Que aí é super importante. Como eu moro em casa, tá sempre passando carro, sempre passando coisas aqui na frente da minha casa. Eu tento gravar em um horário que seja mais silencioso, mas às vezes, como a gente grava com pessoas, né, entrevistados, às vezes não tem muito como. Então eles falam, não, às 3 da tarde de uma sexta-feira, pode ser? Aí tá aquela loucura, né? Mas a gente tenta isolar, fecha tudo. E às vezes, quando eu vejo que tá muito barulho, eu peço, não, só um pouquinho, dá uma esperadinha. Mas realmente o fone de ouvido, ele abafa bastante esse barulho externo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre roteiro, que para mim é a parte mais importante. É realmente a parte mais importante, porque sem um roteiro, tudo bem tu fazer a pesquisa, tudo bem tu fazer a escolha do assunto, a pesquisa, decidir quantas pessoas vão ter nesse teu podcast. Vai ser uma dupla de apresentadores e a gente vai chamar sempre 2 convidados, 3 convidados. Tá, beleza.
Mas se não tiver, foi o que eu falei lá no início, se não tiver um roteiro, quanto mais pessoas, mais ideias vão surgir, mais caminhos essa conversa vai levar e mais difícil vai ficar de tu conseguir entender qual era o teu objetivo inicial. Porque a gente se perde na conversa. É muito fácil tu te perder na conversa. Se sozinho, fazendo um monólogo, já é difícil tu não se perder, tu não ter um foco, imagina com mais pessoas. Então, eu separei aqui esses 3 tipos de roteiro que a gente pode desenvolver, né, quando a gente fala em podcast ou programa de entrevista, que é a questão do bate-papo. E aí, aqui eu trago para vocês a questão do bate-papo muito mais como uma forma do tipo, eu e a minha dupla, ou eu e o meu entrevistador, a gente vai trazer um assunto específico e a gente vai debater sobre isso, talvez trazer situações de inovação na ciência, enfim, nesse sentido, e aí tu vai trazer. E aí, o que a gente gosta muito de fazer, que a gente estava fazendo na parte de pré-produção, e tem um projeto para o ano que vem, é fazer um podcast direcionado a debate científico. Então, esse é um projeto que está ainda em desenvolvimento, a gente ainda está pensando sobre isso, e a gente está exatamente pensando em fazer essa questão do bate-papo. Trazer ideias antagônicas, não polêmicas, a gente não quer trazer algo que seja, enfim, que traga guerra, né, dentro do podcast, obviamente que não, mas a gente quer trazer ideias que sejam opostas na questão e trazer um bate-papo. Eu e um colega meu, a gente discutindo, mesmo que eu não acredite nessa ideia, mas trazendo esse lado para poder exatamente desenvolver o debate científico, poder desenvolver o debate saudável, né? A gente, infelizmente, a gente está num momento em que se discordou de mim é meu inimigo. E não é bem assim, né? Acho que quando a gente conversa sobre ciência, quando a gente está nos bancos da universidade, a gente não pode ter o outro que pensa diferente de mim como um inimigo. E sim, cercar também de pessoas que pensam diferente para exatamente a gente ter essa noção de desenvolver um debate, né? Às vezes, quando a gente fica muito perto de pessoas iguais a gente acaba não tendo esse norte de debate saudável. Então, qualquer pessoa que vem nos contra a nossa ideia, a gente já acha que é para nos ofender, a gente já leva para o pessoal. Então, realmente, essa questão de trazer essa dualidade é o que a gente está programando para o semestre que vem. Tomara que dê certo, tomara que, né, enfim, o pessoal goste. E a próxima é perguntas e respostas, que é como eu desenvolvo o podcast lá do Sport Fisiocast. Inclusive, eu vou deixar também lá no meu Instagram o link para vocês poderem assistir, darem uma olhada, né, tirarem alguns insights ali mesmo, coisas que eu não conseguiria trazer aqui tudo nesse curto tempo, né, também. Mas também abro o canal, né, para vocês mandarem mensagem, perguntarem, enfim, eu estou à disposição. E também a questão do monólogo, que é, como eu tinha falado antes, que é quando uma pessoa sozinha vem e traz um assunto específico e debate e explica. É mais parecido como uma aula, né? Digamos assim, só que muito mais descontraída e realmente muito mais focada naquele objetivo principal. Aqui eu fiz como se fosse uma colinha de como que eu desenvolvo esse meu roteiro. É sempre dessa mesma forma. Ela não muda. A única coisa que muda mesmo são as perguntas e depende do entrevistado, né? Se ele fala muito, se ele tem essa característica de falar bastante, ele acaba sempre correndo na frente das perguntas. Então, às vezes, eu tenho 6 perguntas separadas e ele responde tudo em 2 perguntas e eu fico sem perguntas. Então, eu acho que é isso, o bom da experiência também é isso, né? Eu já aprendi que não dá para ficar só com 6, tem que deixar algumas coisas na manga, às vezes até puxar o que ele tá falando, assim, perguntar, o que tu comentou naquela pergunta que eu te fiz, a resposta tal, tu falou sobre isso, é interessante, e talvez puxar uma outra pergunta que já rende também aí algumas outras respostas interessantes. Então, aqui eu sempre separo, né? A primeira coisa é a apresentação da equipe. Então, eu sempre falo a mesma coisa no início dos vídeos, que é mais ou menos o que eu fiz da apresentação para vocês, que eu sou a Luciele, graduando do 5º semestre do curso de fisioterapia, falo sobre a minha liga, a liga que eu faço parte, falo sobre o projeto que eu faço parte, falo sobre o porquê que eu estou fazendo esse podcast, qual é o nosso intuito, né, fazendo esse podcast, que é, no meu caso,
eu sempre falo, o nosso intuito é aproximar os profissionais, né, os profissionais dessa nova geração de profissionais que estão entrando no mercado de trabalho e que querem entender mais ou menos como é que funciona quando tu te forma, porque às vezes fica tão distante, para mim nem tanto, mas já tô na metade do curso, mas realmente passa muito rápido, assim, né? Então, a segunda coisa é apresentar um tema. Eu já falo, hoje nós vamos abordar, por exemplo, a biodinâmica. Hoje nós vamos abordar sobre como é ser convocado para ser fisioterapeuta da seleção de pádel. Inclusive, a gente tem aqui, a gente entrevistou o fisioterapeuta da seleção de pádel e do atletismo, e ele falou bastante sobre a experiência dele, e eu acho que é isso que é o enriquecedor, sabe? É passar a experiência adiante. Depois a gente faz a chamada de ação, que a gente chama, que é quando a gente pede para a pessoa interagir com a gente, através da curtida, do comentário, do compartilhamento, de nos seguir nas nossas redes, como, por exemplo, o Instagram, e deixar um recado lá no Instagram pra gente, e falar também assuntos que eles querem escutar. Porque, claro, né, como a gente está no início, sai muito da nossa cabeça, né, o desenvolvimento da ação, do conteúdo, da pesquisa, de quem a gente vai convidar. Mas não nada impede de daqui a pouco ser algo, né, que prospere, que prospecte, e que possa ser algo maior e que as pessoas possam aí vir a pedir. Então, a gente sempre faz uma chamadinha de ação, a gente apresenta o convidado, né, se tiver, no caso, se tiver o convidado, a gente apresenta, e nessa apresentação do convidado, a gente sempre já dá uma pincelada em quem que ele é. Quem que é essa pessoa? De onde que ela veio? Ela se formou onde? Ela fez mestrado, fez doutorado, tem pós, tem, né, enfim, tem empresa, já foi convocado, não foi convocado, todas essas coisas. A gente dá uma pincelada e a gente passa para a pessoa, se tiver esse convidado, para ele poder falar um pouquinho dele mesmo. Aí ele vai falar, minha formação, não sei o que, como a apresentadora disse, foi em tal lugar, e aí eu acabei me desenvolvendo, indo mais pro lado da fisioterapia esportiva, enfim. Depois a gente introduz o tema, já começa ali com as perguntas, se for uma questão de perguntas e respostas, a gente já introduz, né? E como eu falo, a minha primeira pergunta sempre é o que levou essa pessoa a entrar na área onde ela atua. Sempre é a primeira pergunta, que aí a gente já começa realmente desenvolvendo o trabalho. Outra coisa que eu gosto de perguntar, e aí é sempre mais lá para o meio da entrevista, é com relação a como, sobre o projeto dela agora, né? Porque às vezes eles estão trabalhando em algum projeto, isso já aconteceu em várias entrevistas, de que eles estão trabalhando em projetos, sei lá, revolucionários aí, muito tecnológicos, e que é interessante também a gente saber e poder passar para outras pessoas que está sendo desenvolvido estudos, né, acerca desse novo conteúdo, desse novo desenvolvimento, né, de tecnologia. Então a gente sempre pergunta, o teu artigo mais recente é sobre variabilidade da frequência cardíaca. Pode conversar um pouquinho sobre isso? Pode explicar um pouquinho, assim, meio que por cima, o que é essa variabilidade da frequência cardíaca? Como é que tu está desenvolvendo esse projeto? E aí a pessoa já desencadeia para falar sobre o que ela está trabalhando agora. Depois a gente traz o debate, né? No caso, a gente conversa, a gente vai perguntar, porque não dá para ficar engessado também só perguntando, tipo, fala coisa e aquele bate-bola, vem, vai. Não, tu tem que mostrar interesse também pelo conteúdo do que a pessoa tá falando, porque senão fica parecendo que tu tá olhando pro celular, né? Então, tu pergunta pra pessoa, fala um pouquinho sobre esse projeto que tu tá desenvolvendo. Aí a pessoa fala e tu fala, que legal. Tá, mas então não sei, não, né? Então, desenvolve um pouquinho, traz o debate. Que interessante. Então, tu acha que isso é inovador, que isso é promissor? Tu acha que a gente entrevistou também a fisioterapeuta da Liga Gaúcha de Rugby, e foi bem interessante falar sobre rugby, né? Porque é um esporte que vem crescendo bastante, e mais ainda com uma mulher fisioterapeuta e convocada
para ser a fisioterapeuta do time de rugby, porque ainda hoje, né, a fisioterapia esportiva ela é mais dominada por homens, né? Então tu ter essa representatividade, uma mulher que é fisioterapeuta, que foi convocada, é muito interessante. E a gente trouxe esse debate, a gente conversou bastante sobre isso. Então trazer esse debate, trazer um viés talvez que não seja tão científico, também é interessante. Aí depois tu volta pro teu objetivo inicial. Aí depois a gente faz o encerramento, né? Geralmente eu trago uma pergunta aí de encerramento, né? E já falo que a gente está se encerrando. Então, para encerrar, fulano, aí eu já faço a pergunta que eu quero fazer. E aí, quando ele termina de responder, aí eu já falo muito obrigada, já agradeço. No caso, se for um monólogo, se for uma questão de bate-papo ali, ou uma mesa redonda, pode fazer. É que assim, ó, se for uma mesa redonda, no caso, se tiver 5 apresentadores, digamos assim, tem que ter uma pessoa que vai ser o mediador. Tem que ter uma pessoa que vai falar, não, que ele vai ter que conduzir esse debate. Sempre, quando a gente fala em congresso, em simpósio, sempre quando tem uma mesa redonda, que a maioria das vezes tem essas mesas redondas, né? Sempre tem um mediador, porque precisa ter uma pessoa ali que vai direcionar, né? Por exemplo, para a chamada de ação, para a apresentação dos convidados, para introduzir o tema, para trazer o debate em si, fazer perguntas e para encerrar também. Então tem que ter esse mediador aí que vai meio que carregando aonde que a entrevista vai. Plataformas. Eu coloquei aqui o YouTube. Poderia ser o Spotify, poderia ser o SoundCloud. Desculpa. Poderia ser essas plataformas. Mas algumas pessoas enfrentam, e a gente enfrentou, isso é um relato meu, de que eu enfrentei dificuldade de colocar o nosso podcast dentro do Spotify, por exemplo. Por quê? Porque barrou nos direitos autorais. Por ter ali personalidades que talvez, né, tenham aí alguma relevância na mídia ou não, acabou sendo pego nos direitos autorais. A gente deixou para resolver isso agora nas férias, porque eu tô, inclusive, em final de semestre, eu tô em semana de prova, tô na correria. Então, a gente deixou para resolver isso, né, mais agora nas férias, para conseguir colocar no Spotify. Então, assim, se for um monólogo, eu acredito que não vai ter tanta dificuldade de colocar, ou, né, enfim, se for eu e outra pessoa, ou os cinco pessoas do grupo, eu acredito que não vai dar problema em colocar dentro do Spotify. Então, é uma opção. Mas como tinha essas personalidades e tinha ali o nome delas nos episódios, barrou os direitos autorais. Então, por isso que eu ainda acredito que o YouTube seja a plataforma mais aberta para te começar a colocar ali teu podcast. Se eu não me engano, o professor Fernando, ele disponibiliza, né, na plataforma do YouTube, os podcasts, ou eu tô enganada? Acho que sim, né? Então, sim, colocava. Mas eu recebi aí uma reclamação de que eu estava tipo, monetizando em cima do conteúdo dos outros. Sendo que eu nunca ganhei R$1 do YouTube, né? Mas tá bom. Entendi. Aí eu parei de colocar. Entendi. Complicado isso, né? Quando fala em direitos autorais é uma coisa bem, bem complicada. Por isso que... Mas nada impede o próprio aluno, né, do grupo, ou alguém aí do grupo, criar um canal no YouTube e postar seu videozinho lá. Eu acho que a gente tem que perder um pouquinho da vergonha de se expor, os nossos trabalhos, né? Acho que esse ano foi um ano bem emblemático para mim, que eu simplesmente... Eu sempre gostei de comunicação, nunca tive problema em me comunicar, mas eu nunca tinha apresentado trabalhos, nunca tinha, né? Enfim, nunca pensava, né? Eu estava no início da faculdade, nunca pensava em ministrar uma palestra, enfim, em apresentar em congresso, simpósio, isso nunca tinha passado pela minha cabeça. Mas eu tive professores, como o professor Fernando, que me estimularam a fazer isso, e foi muito incrível, porque se eu não tivesse colocado minha cara a tapa e dito, não, vamos botar esse projeto adiante, eu não estaria me apresentando em simpósio, congresso, levando a questão da comunicação com a área da saúde adiante.
Então, às vezes, a gente precisa perder um pouquinho da vergonha de se expor e expor o conhecimento que cada um de nós temos, porque todos nós temos conhecimento que o outro não tem. Então, agregar esse conhecimento, colocar no YouTube, colocar para frente, isso é muito enriquecedor. Isso traz troca, né? Assim como eu tô trocando com vocês, e com certeza vocês vão trocar comigo adiante, né? Então, nada impede. Deixa aí a minha dica. E é de graça? É de graça e vocês vão ter bastante interação. Vai ter pessoas que vão comentar, que vão curtir. Tem algumas pessoas que falam, o conteúdo tá raso. O conteúdo tá muito grande. Mas é o que eu falei para vocês. É uma questão de nicho, né? É uma questão de entendimento de nicho. Bom, edição. Caso vocês forem editar, eu acho interessante. Eu coloquei aqui algumas ferramentas que eu utilizo. Como gravador de tela, eu falando em computador, né? Como gravador de tela, eu uso o OBS. Eu não coloquei aqui o OBS porque eu acho ele muito pesado. Muito computador acaba não conseguindo rodar o OBS. Então, às vezes, quando o meu computador ele começa a querer quando eu tô usando ele demais, ele começa a dar ou eu preciso dar uma desfragmentada, enfim, eu utilizo o Ocam, que ele é muito bom. Coloque, essa dica aí é muito boa, gente, porque ele é o programa de de gravação de tela mais levinho que existe no mercado real, assim. Olha que eu testei, eu acho que uns 30. Ele é muito levinho, ele não pesa, ele não trava a tela, porque eu já tive ali, quando a gente estava na parte de pré-produção, gravar às vezes tela, e às vezes meu computador ele não estava querendo ajudar, porque acontece também, né, tecnologia, como agora há pouco eu acabei caindo, né, e a internet estava ok, o computador estava ok, então foi simplesmente porque ele resolveu cair. O Ocam, ele é muito, muito levinho. E além dele gravar a tela, ele já grava o áudio junto, ou tu pode gravar só o áudio. Ele tem vários tipos de formato que tu pode transformar o teu áudio. Então pode ser em MP3, MP4, são vários formatos que tu pode transformar o teu áudio e colocar no vídeo que tu quiser na edição. Então o Ocam é muito bom porque ele tem essas duas vantagens aí. Tanto a gravação de tela, que tu pode fazer aí com, né, fazer uma chamada no Meet, por exemplo, e já tá gravando ali o teu podcast. Quanto a gravação do áudio, que aí tu pode fazer, sei lá, um vídeo, uma apresentação, né, de slide e botar o áudio em cima. O Ocam é muito bom. Aqui eu coloquei 2 editores. Esses editores, o InShot, ele é de celular e ele é super levinho também e super fácil de utilizar. E ele também tem a opção de tu poder editar só o áudio, poder editar só o vídeo, poder colocar partes, poder cortar o vídeo. Enfim, ele é muito interessante e ele é bem levinho também no celular, então não vai travar e tu vai conseguir mexer nele muito fácil, porque ele é bem autoexplicativo, ele tem todas as ferramentas embaixo, ele tem as ferramentas dividido também em foto, vídeo e áudio, e tu pode gravar teu áudio direto no InShot também, se tu tiver só o celular, então ele é muito bom. E eu coloquei aqui o Premiere, que também é o que eu uso no computador, porque eu acho mais fácil de editar no computador, às vezes eu tô cansada e eu não consigo ficar olhando pro celular, então eu só pego o Premiere mesmo, mas ele também, eu acho ele bem pesado, então tem alguns computadores que acabam não rodando o Premiere, porque ele é um pesado, mas eu botei aqui, caso alguém já tenha trabalhado com edição, que tenha o Premiere, também dá para utilizar. Mas se, enfim, não é a tua intenção trabalhar com isso, é para fazer o trabalho, então usa o Ocam, ou InShot, ou utiliza os dois juntos ali, um para computador e o InShot para o celular. São as melhores dicas que eu posso dar para vocês. Se quiserem, eu posso colocar também ali no Stories do Instagram o nickzinho dos dois, com a fotinho deles, né? De como baixar. Eu podia ter botado aqui, mas acabei esquecendo. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho sobre a estruturação, né? De como que a gente estrutura esse programa de entrevista. Então, no caso, para nós, isso é extremamente cíclico. A gente faz esses 3 passos sempre, e aí volta e faz de novo, e volta e faz de novo. Então, a primeira coisa que a gente faz é a reunião de pauta,
né? Então, nessa reunião, a gente decide o tema que vai ser abordado. Lá no inicinho, a gente fez uma lista de temas que a gente queria abordar e uma lista de convidados que a gente queria para o nosso podcast. Alguns se realizaram, outros a gente mudou no meio do caminho, e isso que é legal também, né? Essa mutabilidade, tu poder mudar, tu ver o que tu gostou mais de falar, tu ter mais essa cancha de o que tu vai conseguir desenvolver ou não. Então, a primeira coisa que a gente faz é fazer uma reunião. Essa reunião, ela precisa ter uma pauta, ela precisa ter algumas metas, né? Tem que ter um objetivo principal. O objetivo principal é decidir o tema, né, do podcast de vocês. E aí, a partir disso, vocês teriam algumas pautas, como, por exemplo, quantas pessoas vão ser convidadas, quanto tempo vai ter o nosso podcast, a gente vai fazer em formato de monólogo, a gente vai fazer em formato de mesa redonda. Tudo isso tem que ser decidido dentro da reunião, né? E votado também. Se são 4, 5 pessoas, tem que ser votado, né? Para não gerar nenhum atrito entre os coleguinhas. Depois a gente faz o convite. No nosso caso, a gente faz o convite. No caso de vocês não sei se vocês vão fazer o convite ou não, mas caso não façam o convite, essa parte aí do convite vocês podem trocar pela pesquisa, por ir atrás de bibliografias, de referência, né, para tentar estruturar aí, estruturar o conteúdo de vocês, o objetivo de vocês, né? Depois a gente vai para a gravação, que aí sim a entrevista é feita de forma online, gravada e postada no canal do YouTube. Aqui eu botei gravada, aí editada também, porque a gente coloca ali uma ediçãozinha, né, caso necessário, mas sempre é necessário, às vezes o microfone fica ronçando na roupa, aí a gente pede para parar e para arrumar, e aí, enfim, são várias coisas que vão acontecendo ao longo da entrevista que às vezes a gente precisa dar um corte aí. E aí, como eu disse para vocês, para nós é cíclico isso. Aí a gente volta para a reunião. Aí nessa reunião de volta, a gente tem 2 momentos, que é o ver o que deu certo, né? Ah, deu certo, realmente foi legal, a gente conseguiu desenvolver melhor. Lá no início, a gente não falava isso, a gente falava, nossa, a gente ficou perdido, a pessoa respondeu as perguntas muito rápido, a gente ficou sem saber o que falar, a gente ficava só, ah, que legal que tu respondeu isso. Mas aí, depois, com o tempo, a gente foi se acostumando também a ter essa conversa mais tranquila aí com o entrevistado. Então era isso, eu deixei algumas imagens aqui de algumas entrevistas que a gente fez, né? A gente trouxe aí fisioterapeuta do Inter, que é o Mauri Mansur, como eu falei para vocês, o fisioterapeuta de pádel, da seleção de pádel e atletismo do Brasil, olímpico do Brasil, né? Nós trouxemos também o fisioterapeuta paralímpico da natação, a fisioterapeuta do time de rugby gaúcho. E é isso, aqui eu deixo o meu e-mail, que é um canal aberto para vocês mandarem, se vocês tiverem alguma dúvida, e o meu Instagram. E hoje, quando terminar aqui, eu vou colocar alguns links lá que eu utilizei do YouTube. Então, vocês podem ir lá seguir. E é isso, vou abrir para perguntas, porque eu falei bastante. Perfeito. Gente, perguntas para a Lucy? Não? Então, Lucy... Muito, muito obrigado pelo teu tempo, por estar com a gente aqui, viu? Um prazer. Vou fazer... Ah, tem? Lucy, tu usa Anchor? Já usou Anchor? Já usei. Já usei. Oi? Já usou? Tá, olha só. Ele te segue no Insta agora, que ele vai ver teu seguidor e vocês conversam lá. Tá? Muito obrigado pelo prazer, tá, de te ouvir. Acho que deu várias dicas. Agora eu vou fechar aqui com o pessoal. Mas muito obrigado mesmo, viu? Prazer. Eu que agradeço. Obrigadão aí, galera. Valeu, Lúcia. Até mais. Boa noite. Tchau, boa noite.